Olá, boa noite. Veja o que é notícia hoje no mundo rodoviário. Economia em alta. Faturamento do turismo brasileiro cresce 32% em julho e serviços turísticos de ônibus também têm alta. O futuro a serviço do povo. Ônibus elétrico da Eager, que está em testes em Curitiba, circula com tarifa zero neste fim de semana. A crise e o sucateamento do BRT Rio. Enquanto a nova frota não chega, o povo continua passando aperto e ônibus é empurrado pelos passageiros em Santa Cruz devido a problemas mecânicos. E ainda, as ocorrências do mundo rodoviário. Em Brasília, ônibus na Marechal tomba e deixa 11 feridos no eixo Monumental. Em Santa Catarina, cavalo é transportado dentro de ônibus em Criciúma. Este é o Jornal do Ônibus, que tem a mais completa cobertura dos fatos do mundo rodoviário e onde você sempre sabe mais. A Prefeitura de Curitiba informa que o novo ônibus elétrico fabricado pela Eager, que está em demonstração em testes na cidade, poderá ser conferido pela população em viagens gratuitas neste sábado e domingo. De acordo com a administração municipal, o ônibus fará o trajeto de 6 km entre o terminal Campina do Siqueira e o Parque Barigui, com viagens de hora em hora no período das 9 da manhã às 8 da noite. Além do terminal Campina do Siqueira, onde o usuário precisa pagar a tarifa para entrar, haverá pontos de parada para embarque e desembarque gratuitos no Salão do Automóvel, Pavilhão de Eventos e no Salão de Atos, no Parque Barigui. Fiscais da URBS vão acompanhar a operação. A experiência de andar em um ônibus elétrico é totalmente diferente da verificada em um ônibus movido a diesel. Sem ruídos e sem emissão de CO2, o veículo representa o futuro da mobilidade nas grandes cidades e é um dos principais projetos do município para os próximos anos. Será a oportunidade para que a população conheça como é andar em um ônibus elétrico, tecnologia que daqui a 2 anos deve ser realidade na cidade com mais conforto, sem emissões e ainda sem ruídos, diz o presidente da URBS, Eugênio Pedro Maia Neto. Na imagem que você vê aí na nossa tela interativa, temos as principais linhas que o ônibus vai operar nesta próxima semana. Tem notícia boa no setor de turismo. O Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo informou que o turismo brasileiro faturou 18,3 bilhões de reais em julho. De acordo com a federação, houve um crescimento de 32,1% em relação ao mesmo período do ano passado, e o resultado foi impulsionado pelas férias escolares. Em comparação a julho de 2019, antes da pandemia, o faturamento foi 2% inferior. O segmento que mais contribuiu para a alta do turismo no mês de julho foi o transporte aéreo, que cresceu 86,8% no comparativo anual, seguido pelos serviços de alojamento e alimentação, 22%, e pelas atividades culturais, recreativas e esportivas, sendo elas 18,8%. Em valores absolutos, o setor de transporte aéreo contribuiu com 6,2 bilhões de reais desse total de faturamento no setor. Já os serviços de alojamento e alimentação faturaram 5,2 bilhões. O setor de transporte terrestre, composto por ônibus intermunicipal, interestadual e internacional, além de trens turísticos, somou 2,9 bilhões. Em seguida, aparecem os segmentos de locação de veículos, agências e operadoras de turismo, faturando 2,7 bilhões em julho. E as atividades culturais, recreativas e esportivas, 1,27 bilhão. Não esquecendo também do transporte aquaviário, 49 milhões de reais. Boa notícia sempre merece ser dita aqui na programação, que o turismo continue crescendo cada vez mais, impulsionando a nossa economia. Um ônibus urbano da Autoviação Marechal tombou no eixo Monumental em Brasília, deixando 11 pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o acidente ocorreu na altura do Cruzeiro. Ainda segundo a corporação, o coletivo circulava com 25 passageiros a bordo no momento do acidente. O ônibus fazia a linha 383, que liga Ceilândia até a rodoviária do Plano Piloto. Foram identificadas 3 homens e 8 mulheres. Todos apresentaram ferimentos leves. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional da Asa Norte, Hospital de Base e o Hospital do Paranoá. Alguns passageiros afirmaram que o motorista seguia a viagem em alta velocidade e quando foi fazer uma curva, o pneu do ônibus furou, fazendo com que o coletivo tombasse. Já o motorista informou que o veículo derrapou depois de um dos pneus traseiros perder a bandagem, que é a parte do pneu que fica em contato direto com o chão. O ônibus acabou batendo em um meio-fio após derrapar. A Autoviação Marechal informou que o coletivo passou por manutenção preventiva do pneu no último dia 1º de setembro e que contratou um perito externo para investigar o acidente. Uma cena pouco comum chamou a atenção de moradores de Criciúma, no interior de Santa Catarina. Um cavalo foi flagrado dentro de um ônibus,
contrariando totalmente as regras do CONTRAN, que proíbe esse tipo de transporte. A imagem do cavalo com a cabeça do lado de fora da janela do ônibus é vista em uma movimentada avenida do centro de Criciúma. A cena foi registrada no último domingo e segue chamando a atenção dos moradores através das redes sociais. Curioso, né? Hoje tem futebol aqui na programação do canal. Amanhã, domingo, acontece em São Paulo a disputa pelo Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Santos. Algumas linhas de ônibus vão ser alteradas na altura do Allianz Parque. Veja aí na tela. As alterações vão ocorrer na Avenida Francisco Matarazzo, 1075, em Água Branca. Bom jogo a todos! A crise do BRT Rio continua. E enquanto a frota nova não chega, a população segue passando sufoco. Um ônibus articulado do BRT, que opera linhas municipais no Rio de Janeiro, apresentou um problema mecânico ontem no bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, chamando a atenção de moradores da região. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o coletivo com problema fechando uma das ruas do bairro e diversas pessoas empurrando o ônibus que, ao sair do local, soltou uma intensa fumaça. A empresa Mob Rio, criada na gestão do prefeito Eduardo Paes para administrar a crise do sistema do BRT, após a sua intervenção, informou que o ônibus seguia sem passageiros quando apresentou problemas e que o mesmo já foi encaminhado para manutenção na garagem. Hora do resumo de notícias dessa semana, com os principais destaques, e já começamos com o BRT Rio. Foi destaque essa semana a compra de 700 veículos para o sistema, que já estão em linha de fabricação e terão a cor amarela. Enquanto isso, veículos antigos de São Paulo que rodaram no Rock in Rio começam a operar nos diretões do BRT. A Marco Polo lançou na Alemanha o Audace 1050 movido a hidrogênio. A novidade foi apresentada na IAA 2022 em Hannover. O modelo é inovador e traz vários itens de conforto e segurança, além, claro, do chassi movido a hidrogênio. Aqui no Brasil, morreu em Minas Gerais Abílio Gontijo, fundador da empresa Gontijo. O empresário faleceu de causas naturais. E para encerrar os nossos destaques da semana, a NTT anunciou a cassação da aviação Caiçara do grupo Itapemirim e a suspensão de todas as linhas da aviação Amarelinho. As duas empresas estão com frotas incompatíveis para operar. Esse foi o panorama dessa semana. Assim encerramos esta edição do Jornal do Ônibus. Você assiste daqui a pouco a uma dobradinha de vídeos aqui no canal às 9 da noite. O Bus Tonight vai destacar os ônibus clandestinos. Como funciona esse tipo de serviço, quais são os riscos e o porquê você não deve viajar nesse tipo de serviço em hipótese alguma. Além disso, teremos um bloco especial para as eleições, falando da Carta da Eletromobilidade para os presidenciáveis aqui do país. Além disso, no YouTube Shorts e no Instagram do canal, você confere o Repórter Próxima Parada e o TJ Busão, com notícias rápidas de momento do mundo rodoviário. E não esquecendo, amanhã tem vídeo especial aqui na nossa programação. Uma movimentação de ônibus mega especial para você na rodoviária de Mandaguari aqui no Paraná. Tem modelos raros, históricos e modernos. A variedade é grande e você, claro, não vai perder. Ufa, quanto conteúdo bacana! Boa noite a todos e um excelente fim de semana para todos nós! Eleições 2022. As propostas dos candidatos à presidência e governador para o transporte coletivo. Quais são as soluções para o Brasil? As propostas, os debates, tudo sobre o mundo político e rodoviário. Eleições no Próxima Parada. Vote certo!